Com a palavra, o deputado Arthur Vigílio Bisneto, PSDB. Muito obrigado, senhora presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados. Acuado por tantas dificuldades políticas e econômicas do governo petista e os graves reflexos da crise na população, o ex-presidente Lula afirmou na semana passada que a presidente Dilma Rousseff não deveria ser julgada apenas pelos poucos meses depois da posse da reeleição, mas por todo o seu mandato até 2018. Lula se enganou na avaliação. Já há prazo suficiente para julgar o que a gestão Dilma fez com o Brasil. São mais de 4 anos e meio de mandato, desde a primeira posse em 2011. Todos sabemos que foi um desastre. O atual governo conseguiu transformar o Brasil de uma nação promissora em uma das maiores frustrações do mundo. Por tantos erros, empáfia e arrogância, Dilma e o PT estão afundando o país. As más notícias da economia são de conhecimento de todos, a começar pela paralisia no desenvolvimento. Após 1 ano de crescimento zero, as perspectivas são de mais 2 anos de recessão a partir de 2015. E a recessão se traduz no empobrecimento de toda a sociedade. Quem paga de maneira intensa por isso são os mais pobres, que não têm como se proteger. Hoje, desesperado pelo que fez ao Brasil em tão pouco tempo, o governo tenta iludir a população dizendo que a crise foi causada por razões internacionais, principalmente. Mas os dados públicos não corroboram essa conclusão. Atualmente, o Brasil de Dilma tem conseguido a proeza de crescer menos que os países pobres, menos que os países ricos, menos que os países emergentes, menos que os da América Latina. Não importa o parâmetro, estamos para trás na comparação com os demais países. Atualmente, o mundo tem nos puxado para frente. O pior da crise mundial já passou. A maioria das nações atingidas, como os Estados Unidos, já voltou a crescer. As desculpas não valem mais. O primeiro passo para tentarmos solucionar nossos problemas é admitir que a crise é interna. Mas se recusam a ter uma conversa franca com a população. Preferem nos iludir. Nessa situação de desmoronamento, o que o governo tem a comemorar são apenas adiamentos de desastres. Então, estão se contentando com migalhas. Por exemplo, apenas para citar casos deste mês. As agências de avaliação e risco internacionais rebaixaram a nota do Brasil, criticaram nossas contas públicas, a notícia foi ruim. Mas o governo chegou a comemorar porque a queda foi menor do que se esperava. Comemoram também que o país pode estar livre do racionamento, mas não querem dizer que o pior só foi evitado porque o consumo de energia caiu devido à forte crise econômica. E agora querem culpar o Congresso, mais especificamente a Câmara dos Deputados, pela crise. Escondem que quando essa legislatura assumiu, já tinham jogado o Brasil no buraco. Querem culpar também a oposição. Se esquecem de dizer que a base governista é majoritária no Congresso. E o dever de qualquer oposição é se opor, fiscalizar. A oposição faz o seu papel. A crise brasileira vem, sobretudo, do primeiro mandato da atual presidente, tanto que no primeiro dia de janeiro, na sua segunda posse, com as contas públicas em frangalhos, Dilma já havia terceirizado a economia para o dito liberal Joaquim Levy, um economista que parece pensar de maneira contrária ao que foi defendido pelo PT em qualquer parte da sua história, em qualquer assunto, principalmente na última campanha presidencial. Mas não foi por falta de avisos que a recessão se instalou por aqui. Há mais de 2 anos, os economistas, a oposição, as vozes independentes vinham alertando que a maneira como Dilma conduziu o Brasil nos levaria ao precipício político e econômico. Avisaram que a máquina do governo estava inchada, dispendiosa, com excesso de pastas, que havia riscos de ficar cada vez mais inoperante se não ocorressem reformas estruturais. Não fizeram as reformas. E são riscos que vêm desde o governo Lula. Avisaram que os preços represados de combustíveis e de energia elétrica poderiam estourar e aumentar a inflação drasticamente. Hoje, a alta dos preços chega a quase 2 dígitos, ou seja, quase 10%. Avisaram durante a campanha que a economia precisava de ajustes. Foram acusados de serem inimigos do Brasil, de pregarem o arroxo contra a população. Mas agora quem planta o arroxo são eles, o PT. Sem pedir desculpas, colocam em vigor as medidas amargas e impopulares. De uma maneira que nunca se viu em décadas, transformaram o otimismo das pessoas em preocupação, a esperança em desalento. Parece que ficamos sem boas perspectivas
e ficaremos sem boas notícias até o final deste governo. A popularidade de Dilma em 8% positivo e 71% de rejeição, a pior da história brasileira, traduz esses sentimentos. O governo é rejeitado por toda a população, em todas as regiões do país, em todas as faixas de renda, nas cidades pequenas, nas cidades médias, nas cidades grandes. Tornou-se uma unanimidade que é muito ruim. A população também rejeita o gigantesco esquema de corrupção que tomou conta do governo, principalmente na Petrobras. Se não fosse a Operação Lava Jato da Polícia Federal, bilhões de reais continuariam a ser desviados todos os anos. A população também rejeita o Partido dos Trabalhadores, envolvido em desvios e má gestão. O principal articulador político do partido em sua história, José Disseu, está encarcerado por corrupção. O tesoureiro também foi preso. Praticamente todas as semanas, um delator revela mais um caso de uma propina milionária que irrigou os cofres deste partido. A população também rejeita um partido que prometeu grandes obras, mas que nunca ficam prontas, que propôs pactos que nunca foram cumpridos, como de ajudar a melhorar a mobilidade urbana nas capitais do país. Os panelaços durante o programa de televisão do PT mostram com clareza qual é o humor da população com o partido. Não é nada bom. O barulho foi muito grande e quem protestou estava com toda a razão. As ruas também mostram com clareza qual é o sentimento dos brasileiros. Em apenas 5 meses, 3 manifestações que somaram milhões e milhões de pessoas nas ruas exigindo um país melhor. No protesto do último domingo, dia 16 de agosto, os alvos foram evidentes. Dilma, Lula, o Partido dos Trabalhadores. A mobilização não parece que vai acabar. Mas a rejeição ao presidente e ao seu governo não é fruto apenas da pior expressiva do país, do mau governo e dos escândalos nesses últimos meses. É também resultado da enorme quantidade de mentiras que foram ditas durante a campanha, apenas para relembrarmos algumas. Primeiro, Dilma prometeu na campanha que não faria ajuste. A única marca visível do seu governo é o ajuste, o arroxo na sociedade. Segundo, Dilma negou que houvesse um rombo nas contas públicas e agora admite que o rombo, se não for corrigido, pode afundar o Brasil de vez. Terceiro, Dilma prometeu não aumentar impostos. Aumentou. Quarto, Dilma prometeu que os combustíveis não subiriam. Subiram cerca de 10% apenas este ano. Quinto, Dilma disse que as tarifas de energia elétrica permaneceriam baixas. As famílias, infelizmente, descobriram, ao receber a conta de luz, que, infelizmente, mais uma vez, não era verdade. Sexto, Dilma disse que o Brasil seria a pátria educadora, mas até agora só anunciaram cortes nos repasses para universidades, corte no programa de financiamento para estudantes, o FIES, e atrasos no começo das aulas dos cursos técnicos. Sétimo, Dilma afirmou que apenas a oposição, se vitoriosa, aumentaria os juros. Desde que ela ganhou, todo mês sobem as taxas, prejudicando o crédito das famílias. Oitavo, Dilma prometeu crescimento econômico. Como sabemos, vai entregar uma economia bem menor. Nono, Dilma acusou a oposição de ter a intenção de privatizar a Petrobras, mas vai colocar à venda cerca de 200 bilhões de reais de ativos da estatal, já fundada em escândalos bilionários de corrupção. Décimo, e o mais célebre, Dilma disse que não mexeria nos direitos trabalhistas, nem que a vaca tossisse. Infelizmente, ela mexeu no seguro-desemprego e no abono salarial. Está claro que recebemos, após a campanha eleitoral, um país muito diferente do sonho anunciado. Eles nos entregaram o pesadelo. Gostaria de conceder a parte ao deputado Daniel Coelho. Deputado Arthur Vigílio, primeiro queria parabenizar Vossa Excelência, que exerce aqui seu primeiro mandato, mas já com muito brilhantismo, escolhido para ser primeiro vice-líder da minoria na casa, tem sido um grande representante das oposições e de todos nós, novatos, que estamos aqui tentando dar a nossa contribuição ao país. O discurso de Vossa Excelência traz com muita precisão o que ocorre hoje no Brasil. A corrupção desenfreada, a falta de limites éticos e morais, com certeza tem deixado a população brasileira indignada. No último domingo, a população foi às ruas, pedindo investigação, pedindo nada mais do que respeito às instituições. Hoje uma preocupação nossa, de Vossa Excelência e das oposições, é que haja respeito às instituições que estão fazendo o seu papel, Polícia Federal, a Justiça Brasileira, aos tribunais de contas, para que eles possam fiscalizar. Ninguém quer restringir o direito de defesa. Ninguém quer dizer que alguém fazer o pré-julgamento e dizer que alguém já é culpado. Mas também ninguém está acima da lei. Ninguém é inimputável.
seja deputado, senador ou até a presidente da República. Todos, absolutamente todos, têm que ser investigados e, no caso, quando culpados, punidos severamente, para que a gente passe um exemplo para esse país. Que, diferente do que dizem alguns do PT, roubar não é normal. Roubar não é a prática de todos. Roubar não é comum à política brasileira. Nós precisamos ter a compreensão de que essa é uma ação de uma minoria que tenta generalizar essa prática que, repito, não é a prática geral nem da política nem da população brasileira. Vossa Excelência está de parabéns, não só por esse pronunciamento hoje, mas por todo o trabalho liderando a minoria e as oposições nessa casa. Parabéns, deputado. Muito obrigado, deputado Daniel Coelho. Eu acolho por inteiro a parte de Vossa Excelência e agradeço, já que Vossa Excelência já é, em tão pouco tempo, uma referência importante do partido, da oposição nesta casa. Muito obrigado. Deputado Célio, recebo com muito prazer a parte de Vossa Excelência. Também, senhor deputado Arthur Vigílio Bisneto, para cumprimentá-lo por esse grande pronunciamento, mas ele é apenas um dos muitos que Vossa Excelência já fez nessa casa. Quero parabenizar todo o povo do Amazonas pelo grande representante que mandou aqui, de uma família tradicionalmente política e que torna a política grande. Seu pai foi um grande senador aqui, tenho certeza o pai dele foi um grande político também. Você é um grande político que tem a honra de ser liderado aqui pela minoria e que continue com essa determinação, com esse vigor, lutando para um Brasil melhor, lutando contra esse governo que mente, esse governo que não cumpre com as suas obrigações e que vai ter aqui da nossa parte uma oposição firme, coerente, que sempre quer o melhor para o Brasil. Parabéns, não só por esse pronunciamento, mas por toda a trajetória aqui na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, deputado Célio. Você é uma das figuras mais expressivas, homem trabalhador, correto, que compõe com muito brilhantismo a nossa bancada da Câmara. Deputado Rogério Marinho, agradeço a parte de Vossa Excelência. Deputado Arthur, primeiro, quando soubemos que Vossa Excelência iria fazer o pronunciamento do grande expediente, eu vou tentar ser breve, porque certamente Vossa Excelência tem muito ainda a dizer ao país. Aqui viemos imediatamente, seus companheiros, as pessoas que acreditam em você e que são testemunhas do trabalho que você vem desenvolvendo ao longo desses primeiros 8 meses aqui na Câmara Federal, com muito brilhantismo. A pertinência da palavra de Vossa Excelência, na verdade, realça e ressalta o trabalho que a oposição vem fazendo nesta casa. Vossa Excelência, exemplo de outros deputados mais jovens que vieram qualificar e oxigenar a nossa bancada, tem sido a vanguarda desse movimento que eu acredito que está sendo capitaneado em todo o país, de resistência ao aparelhamento, ao fisiologismo, à forma como o país vem sendo assaltado por um partido que se apossou da máquina pública em nome de uma revolução que é só deles, a Revolução Bolivariana. Então espero que Vossa Excelência continue a fazer esse trabalho com brilho, o exemplo que tem feito até agora, e contará conosco certamente. Muito obrigado, deputado Rogério. Vossa Excelência é um grande companheiro, alguém que se aproveita tudo que fala, seus gestos, seus atos são sempre os melhores possíveis em direção da nação. Deputada Sheridan. Deputado Arthur Vigílio, de qualquer referência que seja feita aqui ao desempenho, ao trabalho de Vossa Excelência, vem de encontro com o brilhantismo com que Vossa Excelência tem desenvolvido os seus primeiros meses de mandatos nessa casa, com altivez, com comprometimento, defendendo seus pontos de vista de uma forma responsável, diplomática e, acima de tudo, comprometida com o seu Estado, com o Brasil. De todos os 513 parlamentares que compõem essa casa, Vossa Excelência está entre os 10 com maior assiduidade. Isso demonstra, mais uma vez, a sua responsabilidade, o seu compromisso e o privilégio que o Estado do Amazonas tem de ter um político como Vossa Excelência, com essa envergadura, com essa história política, que defende aqui de uma forma muito coerente a oposição responsável que todos nós do PSDB fazemos. Vossa Excelência é digno de toda a admiração, de todo o respeito e, sem dúvida alguma, de inspiração a todos nós parlamentares que iniciamos nessa casa esse ano. Tem toda a minha admiração, além, é claro, do meu respeito e da minha solidariedade, não, da minha admiração.
Vossa Excelência está de parabéns, é uma referência para o norte do Brasil, é uma referência para o Amazonas, sem dúvida alguma, inspiração para muitos que têm ainda uma longa caminhada política. É novo na idade, mas já com 15 anos de carreira, 15 anos de estrada, não é à toa que representa o que representa e foi proporcionalmente o deputado mais bem votado do país. Parabéns. Muito obrigado, deputada Sherida. Vossa Excelência que é uma voz feminina firme em defesa do povo de Roraima, do povo brasileiro, e sabe o quanto é especial para mim receber o seu à parte. É o caso das notícias ruins da economia real, que parece não ter hora para acabar. Temos a taxa real de juros mais alta do mundo. A produção industrial cai há 16 meses consecutivos. A indústria brasileira produz hoje 10% menos do que produzia em 2008. Boa parte das montadoras de veículos do país está dispensando funcionários. Foram cerca de 40 mil apenas este ano. A queda nos investimentos públicos chegou a 40% em comparação com 2014. A arrecadação caiu em torno de 3% e as despesas do governo continuam, infelizmente, a subir. Os juros com cartão de crédito chegam a 372% ao ano. São cada vez menores as chances de o governo cumprir a meta de superávit primário este ano. Ou seja, mesmo com todos os cortes, não conseguiremos gastar menos do que arrecadamos. A razão é a fraqueza da economia. E gostaria de conceder a parte ao deputado Rocha com muito prazer. Deputado Arthur Bisneto, eu queria só aqui aproveitar para lhe cumprimentar, dizer para nós do PSDB, uma honra ter um parlamentar jovem, atuante, que segue os passos do seu pai, que foi um grande parlamentar. Então aqui dizer do orgulho do partido, do seu mandato, nesse início de carreira aqui na Câmara Federal, e tem com o PSDB nos orgulhado muito, nesse momento de dificuldade que o Brasil enfrenta, mas que junto com a nossa bancada do PSDB, tem sabido combater os malfeitos na gestão pública. Então aqui lhe parabenizar e saudar o povo do Amazonas por ter um representante de seu quilate. Obrigado. Obrigado, deputado Rocha. Vossa Excelência que é um grande representante do Estado do Acre, meu vizinho, figura muito correta, muito comprometida com o seu Estado, com a nossa região amazônica, conhecedor da situação do país. Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. Mais grave do que tudo isso é que a crise, além de econômica e política, tornou-se social. São pessoas de todos os estados, de todas as cidades do país, que têm pago um alto preço pelo descalabro. Algumas situações merecem ser citadas. A miséria voltou a aumentar, revelou o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, do próprio governo federal, e tentaram esconder, atrasando a publicação da pesquisa para depois das eleições. A desigualdade deixou de cair no Brasil desde 2011. Ao mesmo tempo, houve queda na renda do trabalhador com carteira assinada em 2015. O número de pessoas que compraram imóvel na planta e tiveram que devolver porque as prestações não couberam no bolso aumentou quase 30% este ano. O programa Minha Casa Minha Vida praticamente parou de contratar novas residências. Há atrasos no pagamento às construtoras. O programa Bolsa Família não é reajustado desde maio de 2014, quando o aumento foi de 10%. O número de endividados chega a 56 milhões. A verdade é que os brasileiros estão sentindo os erros do governo no dia a dia. Está mais difícil arranjar empregos, mais difícil comprar alimentos, mais difícil pagar pela moradia, mais difícil pensar no futuro com otimismo. A inépcia do governo não se limitou à máquina federal. Estados e municípios também foram completamente afetados. No caso do Amazonas, por exemplo, apenas na Zona Franca de Manaus, mais de 25 mil trabalhadores já foram demitidos. O Amazonas, quando o Brasil vai bem, consegue ir ainda melhor. Mas quando o Brasil entra em crise, nosso Estado sofre mais do que os demais. Os produtos fabricados na Zona Franca, como motocicletas, computadores e eletrodomésticos, são os primeiros que as famílias deixam de comprar no momento de crise, comprometendo a arrecadação de impostos e causando desemprego. A arrecadação de ICMS já teve uma queda de 700 milhões de reais apenas neste ano. Os repasses do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios recuaram em 5%, devido ao colapso da economia nacional. Além dos problemas causados pela crise econômica, há uma evidente perseguição do governo federal da presidente Dilma e do PT aos estados e municípios governados pela oposição. Infelizmente, é o caso de Manaus. A Prefeitura de São Paulo, administrada pelo PT, recebeu 271,4 milhões de reais em 2014, contra apenas 1,5 milhão de reais para Manaus. Se levarmos em consideração os valores dos repasses e dividir pelo número de habitantes, será possível notar que os números são alarmantes. No governo Dilma, foram repassados R$ 23 por habitante na cidade de São Paulo, contra 75 centavos por habitante na cidade de Manaus. Essa perseguição é inaceitável e estou aqui para denunciá-la
como representante dos manauaras e dos amazonenses. Concedo a parte com muita alegria ao deputado Betinho. Deputado Arthur Vigílio, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, dizer que o diagnóstico que Vossa Excelência nos apresenta aqui sobre o país é preciso e revela aquilo que o povo brasileiro já sente na pele todos os dias, de um país sem rumo, um país sem governo, um país sem o horizonte. A crise é uma crise de legitimidade, uma crise política, muito em função de um governo que infelizmente não sabe para onde vai e aonde quer chegar. E a nossa tarefa aqui, a tarefa de Vossa Excelência, que exerce um papel importante na vice-liderança da minoria, a responsabilidade dessa bancada do PSDB, sobretudo os mais novos, é de formular ideias para que o país possa se encontrar com essas ideias e buscar uma solução. Nós não queremos aqui ser a oposição que simplesmente faz a crítica, que simplesmente faz a acusação e não aponta caminhos. Eu acredito que, nesse instante, o Brasil precisa muito de gente como Vossa Excelência, gente nova, com vigor, com espírito republicano e democrático, que está aqui para defender a população brasileira, mas principalmente para nos ajudar a construir solução para uma crise que parece não ter fim. Por isso, o seu pronunciamento apresenta o diagnóstico correto, concreto, é aquilo que o povo está sentindo, e nós temos a tarefa de juntos mobilizar as melhores ideias para tirar o Brasil dessa crise que o governo federal nos colocou, que o PT nos colocou, e que cabe à oposição apontar novos caminhos para resgatar a esperança do povo brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência, muito obrigado pela parte. Muito obrigado, deputado Betinho. Vossa Excelência, que aprendi a admirar logo no momento que conheci, pelo conhecimento que tem do país, pela capacidade de articulação, de trabalho. Parabéns a Vossa Excelência, muito obrigado pela parte. Concedo, por último, a parte ao deputado Bruno Covas, meu querido amigo. Deputado Arthur Vigílio, primeiro para parabenizar Vossa Excelência pelo discurso, um discurso com a firmeza e com o conteúdo que tem sido a atuação de Vossa Excelência aqui no Parlamento. Eu já tenho a oportunidade de conhecê-lo ainda da época da juventude do PSDB, ainda da época que éramos deputados estaduais, eu pelo meu estado de São Paulo, Vossa Excelência pelo seu estado do Amazonas, e agora tenho a alegria de tê-lo como companheiro de bancada, tê-lo como amigo aqui dentro desse parlamento. Eu tenho certeza que o discurso de Vossa Excelência, assim como a atuação que Vossa Excelência tem marcado aqui nessa casa, vão fazer, mais uma vez, mais um Arthur Vigílio entre para a história, não só do Amazonas, mas do Parlamento Brasileiro. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao Amazonas por tê-lo aqui como representante. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bruno Covas, que com a capacidade que tem, representando tão bem o Estado de São Paulo, tem um futuro a perder de vista. Parabéns a Vossa Excelência, muito obrigado pela parte. Concedo a parte com muita alegria, minha amiga, grande deputada Mara Gabrilli. Deputado Arthur Bisneto, eu não poderia deixar de vir dizer o quanto admiro, o quanto você veio a brilhantar nossa bancada. Fico muito satisfeita de poder participar com você dessa legislatura. E a minha admiração é uma admiração que já é antiga, porque é pela família. Eu sempre fui observadora do trabalho do seu pai, hoje prefeito Arthur Vigílio. E esse fim de semana eu vi seu pai dar uma declaração que me chamou muito a atenção, porque ele deu uma declaração, inclusive no domingo, que foi um dia bastante fervoroso para o brasileiro, por conta das manifestações, dizendo que talvez a prisão do ex-presidente Lula tivesse muito mais próxima do que o impeachment da presidente Dilma. E eu vou contar uma coisa para você, deputado Arthur Bisneto. Quando eu nem sonhava em ser política, eu vivi na pele um esquema de corrupção na cidade de Santo André, com o governo do PT lá. O meu pai era extorquido com arma mensalmente. Eu procurei o presidente Lula, iludida e desavisada, porque eu o procurei achando que ele tinha amor pelo ABC e que ele poderia fazer alguma coisa
para mudar o rumo daquela cidade. Eu fui recebida por ele na casa dele, isso foi em 2003, ele já era presidente da República, ele me recebeu porque ele não teve outra escolha, porque tinha muito jornalista ali, e eu comecei a falar para os jornalistas o que eu queria, e eu comecei a falar quem era quem, o que acontecia na cidade de Santo André, e ele se fazia de desentendido, e eu falava nomes, ele falava assim, jura? Nunca ouvi falar. E anos depois, eu abro o jornal e vejo que dinheiro da Petrobras foi desviado para que se pagasse para um chantagista lá de Santo André para calar a boca, porque estava ameaçando o ex-presidente Lula, pois esse chantagista, o nome dele é Ronan Maria Pinto, sabia de quem articulou e mandou assassinar o prefeito Celso Daniel. E você sabe que isso realmente incomodou o ex-presidente Lula, que deu um jeito de desviar dinheiro da Petrobras para calar a boca do chantagista. Então, eu compactuo com a ideia do seu pai e acredito que a prisão do ex-presidente Lula esteja muito próxima. Muito obrigado, deputada Mara. Vossa Excelência, que é o exemplo da mulher trabalhadora brasileira. Quando nós comparamos o caráter de Vossa Excelência com a da presidente Dilma, nós vemos que a verdadeira mulher, que representa tão bem o povo, é Vossa Excelência. Para terminar, senhor presidente, eu agradeço, vou ser bem breve. O futuro da presidente do país são incertos, mas a população só tem uma certeza. O atual governo é incapaz de corrigir os erros que ele próprio provocou e não tem condições de recolocar o país no rumo certo. Tem razão o presidente Fernando Henrique quando dá duas opções a Dilma, ou pedir desculpas ao povo brasileiro ou renunciar. Por tudo isso que dissemos aqui e muito mais, a presidente Dilma Rousseff é hoje apenas uma peça decorativa sentada em uma cadeira do Palácio do Planalto. Perdeu a iniciativa, o comando e o controle sobre qualquer setor do governo. Já deslegitimou sua vitória na eleição passada e desmoralizou seu mandato. O resto de seus dias à frente da presidência será apenas um calvário para a população brasileira. Ao mesmo tempo, está claro que o Partido dos Trabalhadores abusou do país. Fizeram de tudo para se manter no poder, inclusive destruir as bases econômicas e sociais conseguidas a tão duras penas com o esforço de toda a sociedade. Último parágrafo, senhor presidente. Aconselhada pelos marqueteiros em seus pronunciamentos oficiais, a presidente Dilma afirma que este é um momento de travessia para um novo ciclo, como se anunciasse tempos melhores após um curto período de dificuldades. Mas faltou dizer que, se depender do atual governo, pode ser, infelizmente, uma travessia para o deserto. Muito obrigado pela paciência de Vossa Excelência. Muito obrigado aos colegas que partilharam. Muito obrigado. Ouvimos o deputado Arthur Vigílio Bisneto, PSDB, e agora na tribuna, no grande expediente, o deputado Afonso Mota, PDT,